aí, Uralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora a gente entra numa parte bastante técnica da matéria. Vamos introduzir o conceito de diferenciabilidade. Repara, nós definimos derivadas parciais, mas ter derivadas parciais não basta para que a função seja diferenciável. A função ser diferenciável é algo acima, é algo além. Tá? Precisa de mais do que derivadas parciais apenas, do que a existência das derivadas parciais apenas, para que a função seja diferenciável. E a diferenciabilidade traz propriedades muito boas, como a existência do plano tangente e vários teoremas, né, que são decorrentes da diferenciabilidade. Bom, vamos à definição. Essa definição é bem complexa, mas não é necessário decorar. Nós vamos usar mais os teoremas, mais do que a definição. Aliás, nessa definição a gente vê a fórmula do erro, que é muito falada, né? Bom, vamos lá, vamos à definição. Sejam f de u em R3 em R, u um aberto de R3 e P0 um ponto de u. Uma função é diferenciável no ponto P0 se e somente se as derivadas parciais existem em P0 e o limite dessa expressão aqui, quando ΔX, ΔY, ΔZ tendem a zero, é igual a zero. Essa aqui é a fórmula do erro. Esse é. E aqui está definido o E. Tá? É a diferença entre f e essa expressão aqui, que na verdade configura a expressão do plano tangente. Então é como o erro, essencialmente é o erro quando você aproxima a função pelo plano tangente, o erro cometido localmente. Tá? O limite de E sobre módulo de ΔX, ΔY, ΔZ, esse vetor, é igual a zero. Então a gente garante que a função é diferenciável quando possui derivadas parciais e quando isso aqui é satisfeito. Tá? Mas melhor do que isso é utilizar alguns teoremas para garantir a diferenciabilidade. Tá? Vamos ver 3 deles agora. Teorema 1. Se f é diferenciável, então f é contínua. Bom, esse teorema também existia no cálculo 1. Se a função era derivável, ela era contínua. Mas aqui, assim como lá, esse teorema vai ter mais utilidade quando utilizado na contrapositiva. O teorema é assim: se f é diferenciável, então f é contínuo. Mas, em geral, a gente quer saber se a função é diferenciável, não se a função é contínua. Para saber se a função é contínua, eu aplico a definição de continuidade. Então, a gente vai usar a contrapositiva. Ou seja, A implica B, então a contrapositiva é não B implica não A. Ou seja, é equivalente o seguinte teorema: se f não é contínua, então f não é diferenciável no ponto. É nesse sentido que a gente vai usar mais, tá? Para a gente garantir ou não que a função é diferenciável. Vamos a esse exemplo. F de xy é igual a 3x4 mais 5y4 sobre 4x4 mais 3y4. Se eu estou na parte do domínio correspondente a pontos diferentes de 0, 0. Mas se eu estou no 0, 0, a função vale 0. Então a função tem duas expressões. Eu quero verificar se a função é diferenciável exatamente nesse ponto de colagem, no 0, 0. Repara, fora do ponto 0, 0, ela é diferenciável, porque essa expressão aqui ela é composta por funções simples e tal. O problema é no ponto 0, 0, que é o ponto onde essas duas funções são coladas. Né? Aí pode aparecer algum problema. Vamos ver se é diferenciável. Vamos calcular o limite de f quando xy tende a 0, 0. Bom, quando xy tende a 0, 0, a expressão que eu vou usar vai ser essa, porque quando tende a 0, 0 não é 0, 0. Então, eu estou aqui nessa região. Então, vou usar essa expressão. Usando essa expressão, eu vou calcular o limite por caminhos. Pelo caminho t0, eu obtenho 3 quartos. Só substituir o x por t e o y por 0. Então, obtenho 3 quartos. Pelo caminho 0t, eu obtenho 5 terços. Só substituir o x por 0 e o y por t. Obtenho 5 terços.
Ou seja, por dois caminhos distintos obtive valores distintos, ou seja, o limite não existe. Repara, se o limite não existe, a função não é contínua no 0, 0. E pela contrapositiva do teorema, que é a forma como a gente vai usar o teorema, a função não é diferenciável no 0, 0. Tá? Então, quando você garante que a função não é contínua, você garante que ela não é diferenciável. Então, esse é o primeiro teorema sobre diferenciabilidade que a gente vai utilizar. Vamos adiante. Teorema 2. Se f é diferenciável no ponto, então f possui derivadas parciais naquele ponto. Tá? Bom, também é mais útil usar o teorema da contrapositiva. O teorema diz, se f é diferenciável, então as derivadas parciais em relação a x e y existem no ponto. Mas a gente vai usar nesse sentido da contrapositiva. Ou seja, A implica B, a contrapositiva vai ser não B implica não A. Como é que é não B implica não A? É o seguinte, se uma das derivadas parciais não existe, então f não é diferenciável no ponto. É a negação de as duas existirem. A negação disso é uma não existe. Então, se uma das derivadas parciais não existe, eu já garanto que a função não é diferenciável no ponto. Tá? Vamos a um exemplo. Determine se a função f de x, y igual a raiz de 2 mais y2 é diferenciável no 0, 0. Bom, essa função aqui, eu posso escrever assim, x2 mais y2 elevado a meio. Derivada parcial em relação a x. Já fizemos essa conta uma vez, né? Deriva em relação a x pela regra da cadeia, passo o meio para frente, derivo de fora, né? Diminuo um do expoente, fica menos meio aqui, aplico no de dentro, vezes a derivada do de dentro em relação a x, que é 2x. Bom, esse x2 mais y elevado a menos meio significa que embaixo está elevado a meio, denominador elevado a meio. Tem um 2 aqui, um 2 em cima, eu corto 2 com 2, fico com x sobre raiz de 2 mais y2. Olha, no ponto 0, 0, o ponto 0, 0 pertencia ao domínio dessa função. Mas o ponto 0, 0, no ponto 0, 0, essa derivada parcial não existe. Eu não posso colocar 0, 0 aqui embaixo. Então, a derivada parcial em relação a x não existe no 0, 0. Ou seja, se uma das derivadas parciais não existe, por exemplo, df dx, então a função não é diferenciável pelo teorema no ponto 0, 0. Tá certo? Repara que esse caso aqui dá para a gente até visualizar essa questão. A função f de x, y igual a raiz de x2 mais y2, essa daqui corresponde ao... O gráfico dessa função corresponde ao cone, a parte de cima do cone. E eu estou pedindo para analisar aqui na origem, ou seja, é um ponto de bico. A gente já viu desde o cálculo 1 que esses pontos de bico são pontos onde a função não é derivável lá no cálculo 1. E aqui são pontos onde a função não é diferenciável. Tá certo? Bom, então esse é um segundo teorema que vai ser útil para a gente. Teorema 3. Seja f de R2 em R, de U contida em R2 em R, uma função, U aberto de R2 e x0, y0 um ponto de U. Se as derivadas parciais existem numa bola aberta contida em U e são contínuas em x0, y0, então f é diferenciável nesse ponto. Então, esse teorema, os teoremas anteriores a gente garantia não diferenciabilidade, ou seja, se a função não é contínua, não é diferenciável. Se uma das derivadas parciais não existe, não é diferenciável. Mas esse teorema garante a diferenciabilidade. E como garante? É muito importante esse teorema. Ele diz que se as derivadas parciais existem, mas não só existem, além disso, se elas são contínuas no ponto em questão, então a função é diferenciável. Tá? Eu tinha dito lá no início que o conceito de diferenciabilidade era muito mais do que derivadas parciais. Eu tinha dito que a existência das derivadas parciais não garante a diferenciabilidade, e de fato não garante. Mas se as derivadas parciais também forem contínuas no ponto em questão, aí eu garanto a diferenciabilidade, é o que esse teorema diz. Tá? Aqui eu montei um esquema para explicar um passo a passo, né? Utilizando esses nossos teoremas. Primeiro,
Começamos com a função f. A f pode ser contínua no ponto, pode não ser contínua no ponto. Se ela não for contínua no ponto, então ela não é diferenciável nesse ponto. Esse é o teorema 1. Mas, se ela for contínua, eu não posso afirmar nada. Tá? Repara, a função contínua não é garantia dela ser diferenciável. Aquela função cujo gráfico é um cone é uma função contínua que não é diferenciável no ponto de bico. Então, nesse ponto aqui, se a função é contínua, não posso garantir nada. Eu vou passar a analisar as derivadas parciais agora. O que pode acontecer? Se as derivadas parciais existem, bom, não posso afirmar nada. Se uma das derivadas parciais não existe, a função não é diferenciável. Esse é o segundo teorema. Tá? Se as derivadas parciais existem, eu tenho que seguir adiante. Aí eu tenho que pensar na continuidade das derivadas parciais, né? Será que as derivadas parciais são contínuas? Essa é a minha questão agora. Se as duas derivadas parciais são contínuas, então f é diferenciável no ponto. Esse é o teorema 3. Bom, se uma das derivadas parciais não é contínua, a gente cai num limbo, porque a gente não tem um teorema correspondente para isso. E aí temos que usar a fórmula do erro, que é a primeira definição. Certo? Mas essa fórmula do erro não vai ser cobrada nesse curso. Mas esses 3 teoremas que culminam nesses 3 pontos aqui finais vão ser importantes. Tá? E aqui está explicado nesse quadrinho as situações que podem acontecer. Tá? Vamos a um terceiro exemplo para finalizar. Determine se a função f é diferenciável em 0, 0. Essa aqui é a função. Quer dizer, ela tem duas expressões. Uma fora da origem e 0 na origem. Eu posso verificar que a função é contínua no 0, 0. Não vou expor as contas aqui, mas eu sei que a função é contínua no 0, 0. Vamos, então, passar a analisar as derivadas parciais dessa função no 0, 0. Primeiramente, vamos analisar a derivada parcial em relação a x no 0, 0. Repara, a derivada parcial, na verdade, eu quero mostrar que a função é diferenciável. Então, eu vou mostrar que as derivadas parciais existem e são contínuas. No ponto 0, 0, eu tenho o ponto de colagem da função. A função tem duas expressões. Tá? E o ponto 0, 0, que é o ponto de colagem mesmo. Então, aqui, eu não tenho função. Né? Eu só tenho um ponto 0. É colado com essa função. Fora do 0, 0, eu tenho essa função e eu posso calcular as derivadas parciais à vontade, porque eu tenho uma vizinhança de qualquer ponto fora do 0, 0. Aqui não. Aqui, no ponto 0, 0, eu tenho que usar a definição para calcular a derivada parcial. Usando a definição de derivada parcial em relação a x, eu tenho df dx igual ao limite, quando Δx tende a 0, de f de x0 mais Δx y0 menos f de x0 y0 sobre Δx. Ou seja, a variação, lembra? A variação só ocorre em x. Derivada parcial em relação a x, a variação só ocorre em x. E y0 não ocorre variação nenhuma. Então, aqui é a fórmula, né? Então, eu vou calcular no ponto 0, 0. Então, substituindo x0 por 0 e y0 por 0. Como f de 0, 0 é igual a 0, por definição, aqui, f no 0, 0 é igual a 0. Então, como f de 0 é igual a 0, eu posso cortar isso aqui é 0. E fico com f de Δx 0. F de Δx 0, Δx 0 é um ponto que não é 0, 0. Então, eu tenho que usar a definição da função. A primeira definição, essa aqui. Tá? Eu estou fora do 0, 0. Δx 0 está fora do 0, 0, então eu tenho que usar essa definição. Fica Δx à quarta, 0 à quarta, Δx à quarta mais 0 à quarta. Sobre Δx. Bom, isso aqui dá 0 sobre Δx, que dá 0. 0 sobre Δx dá 0. Então, a derivada parcial no 0 vale 0. Então, primeiro eu analisei a derivada parcial no 0. Achei 0. E fora do 0? Quando x e y é diferente de 0, 0. Qual é a derivada parcial? Bom, nesse caso, a função é essa. E fora do 0, 0, eu posso derivar essa função segundo as regras normais. Regra do quociente. Derivo o primeiro em relação a x, repito o segundo, menos. Repito o primeiro e derivo o segundo em relação a x. Sobre o segundo ao quadrado. Regra do quociente.
Fazendo as contas, eu obtenho 4x3y8 sobre x4 mais y4 ao quadrado. Então, a derivada parcial fora da origem é essa daqui. Fora da origem eu posso derivar normalmente, usando a regra do quociente. Tá? Então, o que eu achei agora? Eu achei a derivada parcial no zero e fora do zero. Ou seja, eu achei a expressão da derivada parcial. Está aqui. Achei em A, que ela é zero no zero, e em B, que ela tem essa expressão fora da origem. Então, eu mostrei que a derivada parcial existe no zero. Tá? Na vizinhança do zero. Agora eu preciso mostrar que ela é contínua. Se eu quero mostrar a diferenciabilidade, é isso. Tem que mostrar que a derivada parcial existe na vizinhança do ponto e que ela é contínua no ponto. Então, vamos mostrar que essa função aqui, que é a derivada parcial, dada por isso, é contínua na origem. Vamos lá. Primeiro, calcular limite. Continuidade é o quê? Tem que calcular o limite da função tendendo ao ponto e ver se é igual à função no ponto. E a função, nesse caso, é a derivada parcial. Então, limite, quando xy tende a 0, 0, de df dx é o quê? É o limite dessa expressão aqui. Tendendo a 0, 0 é essa expressão aqui que eu uso. Então, eu vou fazer aquele procedimento que a gente já viu. Vou separar num produto e usar o teorema. Separar o produto assim, 4x3 sobre vezes y8 sobre x4 mais y4 ao quadrado. E observa o seguinte. O limite desse cara aqui é 0. E essa função aqui é limitada. Por quê? Fazendo a conta aqui, abrindo, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu fico com isso aqui. Tirando essa parte maior ou igual a 0 do denominador, eu aumento a fração, fico com y8 sobre 8, que é igual a 1. Ou seja, o módulo dessa função aqui é menor ou igual que 1. Então, essa parte aqui é limitada. Então, eu tenho o produto de uma função que vai para 0 por outra limitada. Pelo teorema, o limite do produto é igual a 0. Bom, o que eu achei? O limite, quer dizer, o limite da df dx é igual a 0 e a df dx no 0, 0 também é 0. Então, o limite da função tendendo ao ponto é igual à função no ponto. Ou seja, df dx é contínua na origem. Tá? Então, repara, eu mostrei que a derivada parcial em relação a x existe na vizinhança da origem e é contínua na origem. Eu posso fazer a mesma coisa com o df dy, porque a função é simétrica. Então, vou obter resultados análogos. Como as derivadas parciais existem e são contínuas na origem, pelo terceiro teorema, f é diferenciável na origem. Tá? Esse é um exercício longo, que usa o teorema 3 para mostrar que a função é diferenciável. Né? Então, essa é a última aplicação, né? A aplicação usando o teorema 3, em que você tem que verificar se as derivadas parciais existem e se são contínuas. Bom, então vimos 3 teoremas para verificar a diferenciabilidade. O primeiro diz que se a função não é contínua, não é diferenciável. O segundo diz que se a função não possui uma das derivadas parciais, então ela não é diferenciável. E o terceiro, que a gente usou agora, diz que se as derivadas parciais existem e são contínuas, então a função é diferenciável. Tá certo? Bom, ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço.